Já. Boa tarde. Rapaz, Tudo bem com vocês? a gente vai ter uma trilha sonora aqui tem alguém hoje, aqui ó. também, ó. Ó o João lá, ó. Ó o João. Ó o João. Olha aqui, João, filho. Ah, ele tá olhando a irmã. E a Joana, daqui a pouco ela aparece. É. Então, hoje é dia 3? Não? Não? 2 de março. 2, é. Como sempre, eu Não me perdi. assusta. Não sei. 2 de março. É. Ah, é verdade. Meu Deus. Então tá tudo certo. Hoje é dia 2 de março de 2025. Domingo, né? São Paulo, 35 graus por aqui. Bem quente, né? E estamos aqui novamente para fazer a gravação da Palavra de Deus, a pedido de Jesus, né? E pedindo... Vem aqui por trás, filha. É, aparece aqui no meio. Aí. E pedindo as bênçãos de Deus, a proteção do Espírito Santo, né? E que Jesus nos direcione para essa palavra, para que ela chegue a quem seja necessário, partindo da necessidade que nós temos também de estar sempre aprendendo. Então, é o eterno aprender diário com Deus. E a gente fica feliz de poder estar juntos, né, nesse domingo. Sempre pedindo que Deus abra os olhos de todos os seus filhos e dê a sua sabedoria, o seu discernimento, para que nós possamos entender os desígnios dele nas nossas vidas e o direcionamento para a missão mais importante que ele tem para nós aqui na Terra, que não é só a vida de um dia a dia comum, indo atrás das coisas da Terra, né? Existe a necessidade disso, mas assim como está na palavra, quando nós buscamos primeiro as coisas dele, todo o resto que diz respeito ao que nós temos realmente necessidade, ele nos acrescenta. Então é isso que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então a palavra de hoje é no livro de 1 Samuel, capítulo 18, que diz assim: Depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois, e Jonatas amou-o como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a si mesmo. Aí tem uma tradução da Bíblia que fala como se Davi tornou-se o seu melhor amigo, né? E para provar o que dizia, deu a Davi a sua capa, a sua túnica, além da sua espada, arco e cinturão. Davi era o ajudante especial de Saul e tudo que realizava era feito com habilidade. Por isso, Saul colocou Davi como comandante de seus soldados, e isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria ao som de tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançando cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficou muito zangado. Que história é essa? Disse ele.
Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares? Daqui a pouco vão declarar o rei. E dessa ocasião em diante, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul e ele entrou em transe. Ou ele começou a profetizar, em sua casa. Davi procurou acalmar o rei tocando harpa, como costumava fazer nessas ocasiões. Porém, Saul tinha na mão a sua lança e de repente atirou-a contra Davi, dizendo: encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi saltou para o lado e escapou. E isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Finalmente Saul o expulsou da sua presença e o colocou como oficial de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas batalhas. Davi continuava vitorioso em tudo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quando o rei Saul viu isso, ficou ainda com mais medo de Davi. Porém, todo o povo de Israel e de Judá o amava, porque Davi os conduzia nas suas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: eu estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um soldado bravo, lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: eu o mandarei lutar contra os filisteus e deixarei que eles o matem em vez de eu mesmo matá-lo. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E quem é minha família e o grupo de famílias de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, o meolita. Nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E Saul ficou contente quando soube. Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus. E disse Saul para si mesmo. Mas para Davi ele disse: você ainda poderá ser o meu genro, pois eu lhe darei minha filha mais moça. Então Saul deu instruções a seus oficiais para dizerem a Davi em tom muito confidencial: o rei gosta muito de você e todos os oficiais o amam. Aceite a proposta do rei e torne-se agora o seu genro. Porém Davi lhes respondeu: como um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, poderá casar-se com a filha de um rei? Quando os homens de Saul lhe contaram o que Davi disse, Saul lhes respondeu: digam a Davi que o único dote que eu quero é uma centena de filisteus mortos como vingança sobre meus inimigos. Saul tinha em mente que Davi fosse morto em combate. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Saul, para que se tornasse seu genro. Então Saul deu Mical por esposa a Davi. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que a sua filha Mical o amava, teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi ficou muito famoso por toda parte. Então, tava uma palavra abençoada com a cantoria do João. Espero que vocês não se incomodem. Mas geralmente a gente espera ele dormir para poder gravar. Mas hoje o senhor ficou: olha, as crianças precisam fazer parte desse vídeo. Olha lá, João. Vem cá, filhinha.
E aí nós estamos em obediência, né? Ai, Joana. Que bagunça. Bagunça. Imagina mais criancinhas assim na tela. Agora você se viu lá, você quer ver mais, né? É, ele gostou, olha lá. Olha o João. É você. Fala oi. Fala. Oi. Bom, é então uma palavra que deu uma virada na história, né? Que até então, Davi era o queridinho de todos, do rei, do exército, né? E tudo mais. Só que aí, quando mexeu no ego do rei, lascou tudo. E aí o rei começou a perseguir Davi. E a minar o caminho dele, só que não adiantava, porque ele tentou lançar, né? A espada lá, foi a espada mesmo? Na lança. A lança, isso. E Davi desviou. Por quê? Porque ele estava com o Espírito Santo, né? Saul mandava ele para frente de batalha, ao invés dele morrer, ele vencia. É. E E o povo todo vendo tudo isso. exatamente. Aqueles que estavam próximos também assistiam os desequilíbrios do rei, por essas e outras, que quando o rei designou Davi para o posto de liderança, todos ficaram felizes, porque se a gente lembrar que Saul, vira e mexe, tinha algumas Ele um pouquinho. ordens meio insanas, e o povo ficava, né, os guerreiros ficavam assustados, porque eles tinham que obedecer o rei, mas eles estavam percebendo que já não era mais como antigamente, como no início, que Deus estava com ele. E Samuel também não estava, né? Então fica complicado quando um rei não tem a unção. Os próximos que estavam juntos com Samuel escutaram isso, mesmo que por muitas vezes possam esquecer, mas uma coisa dessa não dá para esquecer, né? E os próprios irmãos de Davi sabiam que ele tinha unção muito antes e recebido pelo próprio Samuel, né? E mesmo assim também dirigiam palavras erradas a ele, né? Assim como antes da intervenção de Davi sobre Golias, com a bênção da mão de Deus, né? Então todo esse desenrolar, trazendo para a atualidade, nos dá algumas chaves de pensar, né? E aí cada um tem que ver dentro da sua vida aquilo que está mais próximo do que é necessário para o seu entendimento, né? E é isso. Para nós aqui, enquanto estava sendo lido, eu estava aqui também recebendo algumas orientações, e que depois a gente vai pedir aprofundamento para Deus na palavra, para nós, né? Para saber se a leitura que foi me colocado está correta, né? Mas é isso, cada um de nós tem que buscar em Deus aquilo que Ele quer para nós, e isso tem que ser diário. Por isso que a gente diz, a palavra da Bíblia é viva, nós temos que nos alimentar e viver a palavra diariamente para que o Espírito esteja em concordância com aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Tem mais? É isso. É isso, né? Porque Deus abençoe. cuidar do pequeno aqui, né, é complicado. Ele não para, graças a Deus. É muita saúde. Ainda tchau, filha.
Vem logo. Baba. Vem por aqui, ó. Aqui no meio, aqui, filhinho. É. Ó. Isso. Aí. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar, né? E fiquem com Deus até a hora que Ele mandar a gente voltar. Até mais. Tchau, tchau.